Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Adriano fala e a mente expande. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Intervenção em Neuropediatria, Neuropsicologia Clínica. Neste episódio, o tema é Decisões e Paz. E você pode colaborar para a continuidade do projeto, enviando dúvidas, críticas, elogios, sugestões. Isso pode ser feito através do WhatsApp 22 99 222 1003 e também pode colaborar muito para que o projeto continue. É só você compartilhar o canal e os episódios que você gostou com seus amigos, colegas de trabalho e em suas redes sociais, pois é o compartilhamento e a audiência que garante a continuidade do projeto. Pode também curtir nossas redes sociais, neurociência.af, TikTok, Instagram, Facebook e Quora. Por fim, te convido a maratonar todos os episódios. Você que chegou agora, você que está me ouvindo pela primeira vez, que tal fazer uma maratona aí e se programando e ouvindo os episódios? Já são quase 300, é muita informação interessante, muita informação bacana para você. Neurônios dançam em sinfonia, as sinapses brilham, pura energia. Cada ideia é um clarão no escuro. Muita gente deve estar se perguntando, decisões e paz. Como assim decisões e paz? Será que são decisões que interferem na guerra, na relação entre países? Lógico que isso também tem a ver com a paz, né? Mas quando eu falo em decisões e quando eu falo em paz, eu estou me referindo à paz de cada indivíduo, a sua paz, a minha paz. E que as nossas decisões podem ser definitivas e podem ser totalmente definidoras de se a gente vai viver em paz ou se a gente não vai viver em paz, se a gente vai ter uma vida tranquila, se não vai, se a gente vai ter uma vida aflitiva, de preocupações, de ansiedade, ou se não vamos. Em várias ocasiões eu já falei aqui sobre a importância das nossas decisões e que também já são impactadas e sofrem interferência de diversos fatores, inclusive daqueles vieses cognitivos, que eu também já tive vários episódios falando sobre isso lá atrás, onde eu bati papo com o Antônio Matheus de Sá. Então isso aí já tem um número de episódios bacana para vocês ouvirem e se inteirarem sobre as coisas que podem interferir nas nossas decisões. Só que o foco aqui é outro, é falar um pouquinho do nosso estado, de como a gente fica a partir das decisões que a gente toma. Por mais que as pessoas possam ser mais tranquilas, possam ser mais controladas, a gente pode entrar em estágios ou em momentos de maior aflição, de maior inquietude, momentos que não são de plena paz, justamente porque a gente decide agir de determinadas maneiras. E é justamente isso que eu vim questionar. A gente tende a tomar decisões, muitas vezes, de uma forma bem impulsiva, em alguns casos, em outros talvez não tão impulsivo, mas com uma visão mais imediata dos problemas que a gente tem na mesa. E muitas vezes a gente não se dá conta que muitas das coisas que a gente decide fazer ou muitas coisas que a gente decide ter como prioridade ou decide ter como atitude, muitas vezes não tem a relevância que a gente imagina, ou muitas vezes não vão gerar a solução que a gente pensa. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente para que a gente possa chegar a viver em paz conosco, com os outros, ter uma vida tranquila, é justamente ver até que ponto a gente precisa decidir encarar determinadas situações, determinados desafios, ou até que ponto a gente não deve encarar, a gente tem que ficar na nossa, ficar quietinho e não levar aquilo adiante. Por exemplo,
sempre que a gente estiver diante de um problema, que a gente estiver diante de uma situação que muitas vezes pode estar nos afligindo ou que precisa de um desenrolar, a gente, impulsivamente, a gente sai tomando atitudes, a gente se preocupa, a gente, né, se martiriza muitas vezes por esses problemas, mas a gente não para pensar o seguinte: eu tenho interferência nisso? Eu posso mudar isso? Eu tenho algum impacto nessa situação ou não? Ou os outros é que vão decidir, os outros é que vão agir e os outros é que vão impactar o resultado disso, né? Muitas coisas que eu me preocupo, muitas coisas que às vezes eu me desgasto em pensar, em tentar resolver, muitas vezes não dependem da gente, não depende de mim. Então eu acabo, eh, voltando meu foco para coisas que eu não tenho como interferir, eu não tenho como mudar, à medida que eu deixo de lado nesses momentos, coisas que realmente seriam efetivas que se eu fizesse. Então o primeiro passo, são as prioridades, né, o meu foco, a prioridade, no que eu vou dar bastante prioridade, ou no que eu vou concentrar o meu foco. Então, eu acho que o primeiro filtro que a gente deve fazer nas situações é justamente esse: o que eu posso mudar? O que depende de mim? O que depende mais ou menos de mim? E o que não depende de mim? Aquilo que não depende de mim, que está fora do meu alcance, que por mais que eu esperneie, por mais que eu me descabele, não são coisas que dependam de mim, não adianta eu ficar preocupado, não adianta eu ficar ansioso, não adianta eu ficar o tempo todo pensando, não adianta eu querer buscar uma solução, pois se não depende de mim, o que eu tenho que fazer muitas vezes é aguardar, é deixar o tempo passar, é ver qual vai ser o resultado, para a partir do resultado eu agir, mas até que o resultado saia daquela primeira situação, daquele primeiro momento, eu não tenho o que fazer. Então, não adianta eu me martirizar por uma coisa que eu não tenho interferência. Quando algo depende parcialmente de mim, o que eu preciso fazer? Tentar me livrar o mais rápido daquilo possível. Então, eu tenho ali 2, 3 fases do trabalho, 3 etapas, então tem algo ali que está engalfinhado, que está causando problema para todo mundo. Se eu vou protelando aquilo ali, eu vou gerando uma situação bola de neve que outros que também interferem vão entrando no assunto, vai ficando aquele, sabe, aquele remoer de problemas que muitas vezes vai se arrastando e vai tornando a coisa pior. Então, nessa situação, o que é melhor? Bom, deixa eu me ver livre, né? O problema não depende só de mim, mas depende também de mim. Então, o que eu puder fazer para já liberar minha parte, maravilha. E daí entrego, né? Como dizem, entrego a batata quente para o próximo e o próximo vai ter que agir a vida dele. E daí vou acompanhar, vou ver o resultado e assim por diante. Agora, aquilo que depende só de mim, isso está nas minhas mãos. E essas coisas que dependem de mim, essas decisões que dependem de mim, as ações que dependem de mim, essas sim precisam ter as minhas prioridades, porque elas vão impactar diretamente. Quem já ouviu episódios falando da teoria do caos sabe que, na verdade, até aquelas que eu não tenho tanta interferência, qualquer coisinha que eu faça realmente pode impactar lá na frente, pode, mas assim, o impacto mais vultuoso e mais imediato de resposta vão ser naquelas coisas que estão nas minhas mãos, que dependem mais de mim. Então, nessa situação, a minha prioridade absoluta tem que ser para essas coisas que são unicamente dependentes de mim. Lógico, cada pessoa vai ter um comportamento, cada pessoa vai ter uma situação, mas o que eu quero dizer é que muitas vezes você perde a paz, você perde sua tranquilidade focando sua atenção e sua preocupação em coisas que não têm que ser feito. Você vai remoer e não vai ter solução. Então, para que se remoer? Né? Eu até brinco às vezes, a coisa está perdida, não tem solução mesmo,
Então, entre não ter solução e eu me estressar e não ter solução e eu ver um filme, eu vou ver um filme, né. Então é mais ou menos isso. Não vai mudar o resultado, porque não depende de mim, né. Agora, por outro lado, eu entendo que isso também não é simples para algumas pessoas. Você deixar algumas coisas, né, tomar a decisão de não se preocupar com algumas coisas, você tomar a decisão de deixar certas coisas de lado, na verdade, para muitas pessoas isso é até fácil, mas para outras nem tanto. Tem pessoas que ficam realmente remoendo problemas, que têm questões ligadas à ansiedade e tudo, né. Lógico, essas pessoas elas vão ter que ter algum tipo de ajuda, se não conseguem fazer isso sozinhas, ou buscar alguma forma de se condicionar a não ter o foco nesses problemas que ela não tem gerência. Nem que ela vá aos poucos, né. E aí uma grande dica para isso é justamente a mudança de foco, a distração. Então se tem algo que está te ocupando a mente toda a vida e tal, e você fala: "Poxa, não adianta eu ficar remoendo isso que eu não tenho o que fazer", né. Então, uma dica que se dá nessas situações é você buscar aquilo que mais te atrai. Que mais te dá prazer? É um hobby? É um esporte? É um filme? É o cinema? O que é? Então você buscar essa coisa que mais te atrai, uma leitura, né. A leitura é aquela questão, é uma questão de hábito. Muitas vezes a pessoa não tem a menor atração por leitura, porque não tem o hábito. Porque é raro você ter uma pessoa que, adquire o hábito de leitura e não se torna encantado por ela, né, é muito raro, salvo se a pessoa realmente não se condicionar e não pegar esse hábito. Até porque a leitura abre a nossa mente, a leitura ela traz um mundo até nós, e quando eu falo de leitura eu não estou falando de ficar lendo um livro de autoajuda, nem livros técnicos, eu estou falando em livros mesmo de histórias, romances. Então, uma dica que eu daria é a leitura, mas como nem todo mundo vai estar num estágio de estar tão atraído assim pela leitura, que busque alguma coisa que distrai esse foco. E aí vai ocupar sua mente com aquilo, puxa o foco do problema, tira o foco dele, né. Como eu falei ali, eu sei que isso não é fácil. Algumas pessoas, aos poucos, ao ir tirando o foco, vão conseguir se habituar com essa forma de lidar com os problemas, vão conseguir se habituar com essa forma de lidar com as situações e aos poucos vão mudando sua forma de ver. Porque a partir do momento que você faz isso, sabe, prioriza o que tem solução e deixa lá guardadinho aquela coisa que depende dos outros, isso, vai te dando também um condicionamento de encarar os problemas de uma outra forma. E no final você acaba incorporando isso na sua forma de ser, na sua forma de lidar com os problemas. Isso vai tornando a sua vida mais leve. E quanto mais você percebe essa leveza chegando, mais você age dessa forma. Ou seja, vira um ciclo vicioso do bem, né. Então essa é uma dica bacana. Então é aquela história, e isso serve para tudo, sabe, para problemas e para outras situações. Às vezes você faz um concurso ou faz alguma coisa e fica naquele desespero de querer saber o resultado. Depende de você? Não, o que dependia você fez, estudou e fez a prova. Agora, até sair o resultado não está nas suas mãos. Então não adianta você passar esse período se remoendo. Deixa para se remoer depois do resultado, se você vai fazer recurso, o que é. Sabe, então você ter esses momentos, onde você fale: Não é hora de eu me concentrar naquilo ali, não é hora de eu desviar o meu foco para uma coisa que realmente não tenho o que fazer, eu tenho que esperar". Isso vale para as nossas decisões, para as nossas atitudes, né. Agora é uma forma de ser e de agir e de focar naquilo que realmente importa naquele momento, que interessa e que vai nos ajudar de fato, a gente conseguir uma paz maior conosco, né, uma aflição menor, um conformismo menor. Eu acho que acima de tudo é você realmente querer,
né? Essa palavra aí é fundamental para o ser humano. Eu sempre volto nessa palavra. Você querer é o que vai mover você a ter várias soluções para sua vida, inclusive essa, de você querer ter paz, você querer agir de uma forma leve, de uma forma tranquila, você estar tranquilo consigo mesmo, né? Apesar de não ser fácil para certas pessoas, mas é possível, né? É possível sim você ser menos aflito, você ser menos preocupado. Não que você não deva se preocupar com as coisas da sua vida, das coisas que você precisa resolver, eu não estou falando isso, mas que você precisa domar isso, você precisa se controlar. E tanto com a ajuda de algum profissional, ajuda de alguém que possa te auxiliar nessa tarefa, ou você consigo mesmo, das duas formas, você não consegue resultados, você não consegue tornar isso claro para sua mente se você não quiser. Você pode ter o melhor dos profissionais agindo do seu lado para te ajudar, mas se você não der o primeiro passo, se você não quiser de fato, você não vai melhorar nada. Então tenha em mente o seguinte, o querer vai mover as suas decisões e as suas decisões a partir do querer vão gerar os resultados que você precisa. Então é isso que a gente tem que focar. E aí, falando um pouquinho do nosso cérebro novamente, a gente tem que imaginar que o nosso cérebro, ele é uma máquina que ela se sente muito aflita quando ela está envolta em problemas. E esta aflição que é gerada, né, por você estar toda a vida focado no problema, você focado em algo que você não vê solução, ele vai te roubando o processamento, ele vai te roubando a atenção que você poderia estar usando para coisas que realmente você poderia resolver naquele momento. Então a sua vida acaba ficando improdutiva, porque o que você poderia estar produzindo e fazendo de bacana, muitas vezes vai ser muito impactado, muito prejudicado por um pensamento, por uma preocupação que não tem o que fazer, percebe? Então quando eu falo de não se preocupar, de deixar num canto, de guardar, não é que muitas vezes você não quer mais saber de nada, não é isso, mas você tem que conseguir domar a sua mente para que você foque naquilo que vai te dar produtividade, que vai te dar resultados e quem sabe a partir desses resultados você não encontre um outro caminho e até soluções para aquilo que parecia insolúvel, né. Só que para isso, você tem que ter a tranquilidade e o raciocínio e o foco para poder, buscar essas outras soluções, esses outros caminhos, se não há solução, pelo menos outras alternativas de caminho, eh, ou seja, é tudo muito ligado, né. E lógico, o nosso cérebro, voltando aqui naquelas questões lá, dos outros episódios, ele possui vieses cognitivos. Esses vieses cognitivos podem nos empurrar a tomar decisões erradas. E, além de decisões erradas, a enxergar as coisas por um prisma errado. Então nós temos tendências naturais a olhar para uma situação, achando que é o fim do mundo, quando muitas vezes a gente está com um enquadramento errado da situação. Busquem lá o episódio onde eu falo de viés de enquadramento, por exemplo. Você, às vezes, não conhece todos os ângulos daquela situação, você não conhece aquilo tudo, e a fatia que você conhece, né, o emoldurar ali, o pedaço que você conhece, às vezes se torna um grande monstro e que parece indomável. E você não consegue sair disso justamente por essa preocupação e por você estar muito focado nisso. A partir do momento que você busca alternativas, busca outros olhares, muitas vezes isso se torna menor, né, e te dá o foco para você agir numa outra direção, que aí sim você pode ter resultados melhores.
Então, o que eu quero trazer aqui de mensagem nesse episódio é isso. Muitas vezes você está aflito, você está com preocupações, você está ansioso, você está cheio de problemas e não consegue avançar nas coisas que você precisaria avançar. Tente se condicionar a fazer essa separação clara, né? O que depende de mim, o que depende mais ou menos de mim, o que não depende de mim. E, sabe, faz uma escala aí de trabalho no que você precisa focar e não, e se move a resolver passo a passo e resolver aquilo que realmente está sobre o seu domínio. E o resto, você se preocupa, mas se preocupa comedidamente, de forma a não impactar nas suas decisões que realmente você precisa tomar. E não tenha vergonha. Se você sente que você não consegue se condicionar a isso, que você não consegue voluntariamente agir dessa forma, não tenha vergonha de buscar ajuda, buscar algum profissional ou buscar alguém que possa lhe dar esse apoio. Agora, o importante de você saber nisso tudo é que ter essa clareza de ação, você ter essa clareza de comportamento, de saber diferenciar onde agir, em que momento agir e quando se preocupar com alguma coisa, vai fazer toda a diferença na sua vida. E faz parte disso, em alguns momentos, você precisar da ajuda de alguém. E mais parte ainda, e mais decisivo, você querer e você decidir fazer. Então, o que eu deixo como mensagem final é isso: a sua paz interior, a sua paz para agir, depende basicamente de você e depende do seu querer. Independente de você conseguir dominar ou não a situação, você tem que querer, você tem que dar o primeiro passo para que, com ajuda ou sem ajuda, você consiga ficar na paz. A mente é um labirinto sem fim. Em ondas cerebrais eu mergulho assim. Adriano Freitas no comando. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Neuropsicologia Clínica e Intervenção em Neuropediatria. Conto com você para me ajudar a manter esse projeto vivo. Enviando dúvidas, críticas, elogios, sugestões para o WhatsApp 229922211003 e compartilhando os episódios do canal em suas redes sociais e com seus amigos. Um abraço, te aguardo aqui no próximo episódio. Até lá!